Boa noite. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Quem quiser pegar um copinho de água para, durante a nossa vibração, poder ser fluida, ainda dá tempo. Boa noite. Não sei se meu som tá bom, vamos ver aqui se ele tá. Acho que tá bom, né? Levantei o volume para ficar nítido. Boa noite. Boa noite para todos. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que vai começar às 20 horas. Então vamos aguardando enquanto as pessoas estão chegando. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Vamos aguardar, ainda temos mais 5 minutinhos. Muito boa noite. Bem-vindos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Quem quiser ainda pegar o seu copinho com água, ainda dá tempo.
Já tem alguns minutinhos. Boa noite. Bem-vindo. Bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouquinho para dar início ao nosso Evangelho no Lar, do Grupo Socorrista Seara da Paz. Mais 2 minutinhos, já vamos dar início. Já chegou quase no nosso horário. Mais um minutinho, já vamos começar o nosso Evangelho. Boa noite. Está quase chegando o nosso horário. Boa noite. O nosso horário já deu. Muito boa noite. Bem-vindos. Este é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre toda quinta-feira aqui no Face. Toda semana tem alguém aqui para conversar com você, certo? Então vamos dar início ao nosso trabalho, nosso Evangelho, relaxando o nosso corpo físico, liberando nossa mente, nos tranquilizando, e vamos saudando nosso mentor individual, esse amigo tão querido que sempre nos protege e nos acompanha. Saudemos a Dona Norma e a José de Arimateia, a fundadora e o mentor da Seara da Paz. Saudemos as equipes de higienização, lideradas por Itaporã e Brogotá, junto com seus índios, caboclos e pretos velhos. Neste momento, adentram todos os ambientes e vão limpando as paredes, o teto e o piso. Vão deixando estes ambientes livre de toda a energia que não é tão boa. Vão perfumando os ambientes com ervas e deixando muita luz. Saudemos agora a Ricardo Coração de Leão e a todas as fraternidades que vão nos prestar auxílio. Saudemos também a todas as correntes dos irmãos benevolentes que vão nos auxiliar no dia de hoje.
vamos saudar agora a Ismael, guia e protetor do nosso país. E pedimos que ele nos deixe entrar em seus salões dourados para podermos usufruir de toda esta paz, todo esse amor. E chegamos à Mãe Maria, nossa doce mãezinha, mãezinha de Jesus. De joelhos espiritualmente, vamos colocando nossa cabeça em seu colo e pedindo que ela nos envolva com o seu manto de amor e de luz. E junto com ela, vamos a Jesus, nosso irmão maior, a quem colocamos aos seus pés, neste momento, os nossos mais íntimos pedidos. E junto com eles, vamos até ao Pai, ao Criador, a quem pedimos licença para abrirmos este Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. O capítulo, meus irmãos, que nós vamos conversar hoje aqui é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Neste capítulo nós temos a ressurreição e a reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade das existências, e na instrução dos espíritos nós temos os limites da encarnação, as necessidades da encarnação, e no final a encarnação é um castigo. Eu vou ler aqui um trecho do item 2 que diz: E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia, e ele ficou inquieto, porque uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscavam uma ocasião para encontrá-lo. Aqui no Evangelho, nós vamos ver que Kardec nos esclarece a diferença entre reencarnação e ressurreição. Segundo ele, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, uma seita judia que se formou por volta de 248 anos antes de Cristo, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, eles não acreditavam nisso. Os judeus tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, no entanto, não sabiam de que forma e que fato podia ocorrer. Eles designavam por ressurreição o que o Espiritismo chama de reencarnação. A ressurreição dá a ideia de voltar à vida a um corpo que já está morto, que não tem mais vida. E a ciência demonstra que isso é materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão se decompondo, né? A reencarnação, portanto, é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem a ver com o corpo antigo. Portanto, a palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, supostamente tido como morto, ele tinha catalepsia, né? Mas por ainda existirem ligações perispirituais com o corpo físico, foi possível a Jesus impedir que se completasse a desencarnação dele. Mas o que a doutrina espírita nos fala sobre a reencarnação? Deus, na sua infinita bondade, permitiu-nos encarnar tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento espiritual.
utilizando-se da Terra e de outros planetas de acordo com a nossa evolução. No Livro dos Espíritos, eu vou até pegar ele aqui, na questão 171, tem a justiça da reencarnação. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, e repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos. Não são todos homens filhos de Deus? Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos estão destinados à perfeição, e Deus lhes fornece os meios para alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas, na sua justiça, lhe permite cumprir em novas existências o que não puderam ou deixaram por fazer nesta. É esclarecedor, né? A gente sabendo o Pai maior, toda a bondade e amor que Ele tem para com a gente, que Ele nos dê novas chances. Aqui continua. Sendo uma lei da natureza, a reencarnação nos ajuda a encontrar respostas, né, para as perguntas existenciais que surgem em alguns momentos das nossas vidas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui na Terra, por que nesse momento. E é somente a reencarnação que é capaz de explicar racionalmente as desigualdades morais, sociais e econômicas existentes neste mundo. No livro Consolador, eu li um trecho aqui do Emmanuel que eu anotei. Diz: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Portanto, entendendo o mecanismo da reencarnação, o homem compreende o seu papel na criação divina e se sente motivado a continuar trabalhando no desenvolvimento do bem em si e na Terra. O princípio da pré-existência do espírito e da pluralidade das existências traz a certeza de que a humanidade de hoje, constituída por espíritos milenares, rebeldes, se tornará uma humanidade melhor, mais justa e que vale a pena esse esforço no sentir, pensar e fazer o bem. A lei da reencarnação tornam-se claros, lógicos e aplicáveis de forma consciente e racionais esses ensinamentos. Kardec escreveu que a encarnação é a chave que deve restituir ao cristianismo o seu verdadeiro sentido. Agora eu quero falar com vocês, temos essa boa pincelada aqui na reencarnação, na encarnação. Eu quero falar do item 24, os limites da encarnação, e logo depois o outro. Esse item começa com uma pergunta que foi respondida pelo Espírito São Luís em Paris, 1859. Kardec pergunta quais são os limites da encarnação e São Luís esclarece que a encarnação não tem, propriamente falando, limites nítidos traçados. Sabemos que o homem é constituído de alma, né? Que é o espírito encarnado, de perispírito, que é o corpo espiritual, e seu corpo físico, que é a matéria. Deixa eu soltar aqui minha anotação. Sabemos que o espírito é criado simples e ignorante. Então, quanto mais próximo de sua origem, ou seja, da simplicidade e da ignorância, mais grosseiro e materializado é o seu involutório espiritual, pelo qual ele se expressa e se manifesta. O mesmo acontece
com o corpo físico nos mundos materiais. Quanto mais atrasado é o mundo, mais ignorantes são os espíritos que o habitam. Por isso, maiores são as dificuldades materiais e espirituais, pela necessidade do desenvolvimento intelectual e moral das criaturas. À medida que o espírito vai evoluindo, né, seu perispírito também vai se alterando, diminuindo sua materialidade de forma a atingir um grau de espírito puro. Esse corpo espiritual também perde toda a materialidade, confundindo-se com o próprio espírito, que então se manifesta envolto em luz ou mesmo como uma luz. Não esqueçamos que os mundos são sempre adequados ao adiantamento dos seus habitantes, evoluindo também na dependência da evolução deles. Em mundos bem mais avançados que na Terra, seus habitantes são livres para viajar por toda parte do universo em missões. Assim, quanto mais evoluído o espírito, mais livre, porque sabe usar a liberdade que tem. Por outro lado, quanto mais inferior for o espírito, mais preso ele está no mundo que habita. E aí falamos das nossas escolhas, não é? Os espíritos são livres, os evoluídos, porque sabem a liberdade que têm. E cai bem nesse nosso assunto de hoje falar do nosso livre-arbítrio. Porque a gente quer passar por coisas boas, vivenciar coisas boas, mas às vezes a gente não planta coisas tão boas. E aí quando a colheita chega, a gente não gosta muito. Então, quando a gente tem, Deus nos dá esta oportunidade maravilhosa da reencarnação para o nosso ajuste, para a gente acertar pendências, para evoluir, que a intenção maior é da nossa evolução espiritual. Quando a gente se encontra na espiritualidade, a gente faz várias combinações, pede outras coisas a mais, e a espiritualidade fala, olha, vamos devagar, né? Não vamos com tantas coisas ao mesmo tempo. E a gente insiste, e quando a gente encarna aqui, a gente tem um pouco de preguiça de trabalhar algumas coisas. A gente quer atravessar só pela porta larga, com os braços abertos, porque passar pela porta estreita significa que existem limites e que existem algumas coisas que devem ser feitas e outras não, mesmo em ações, ou em pensamentos, ou em palavras. E é aí que determina nossa evolução, nossa compreensão de como usar esse livre-arbítrio. De uma vez que estamos passando por um problema, pensemos assim, enfrento uma dificuldade nesse momento, que eu tenha coragem e que a espiritualidade maior me fortaleça para que eu enfrente esse problema, porque senão eu vou voltar aqui ou em outros mundos de novo e de novo para esse meu acerto. E se a gente tiver coragem agora, de uma vez que estamos aqui reunidos em nome de Deus, falando de Jesus, dos ensinamentos, dessas coisas maravilhosas que esse ser de luz veio nos dizer, que o Pai nos amava, que amássemos uns aos outros, e quantos anos já se passaram e ainda é difícil, é trabalhoso para a humanidade vivenciar os ensinamentos do Cristo, porque remete a trabalho íntimo, remete a abandonar algumas ideias, alguns pensamentos, alguns conceitos que a gente tinha como certo e às vezes dá até um pouco de preguiça de mudar a ideia. Então, eu penso que de uma vez que se apresentem os problemas, que a gente enfrente, porque é necessário, né? É necessário. Aqui no item 26 tem a necessidade da encarnação, do que estamos falando aqui. Também é São Luís. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Vamos ver. São Luís responde: sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos.
Assim é que se estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida e a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência é uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. O tempo da nossa permanência em mundos materiais dependerá do nosso desenvolvimento, do nosso potencial moral. Porque a inteligência se desenvolve em todas as experiências da vida material, tanto nas boas e úteis, como nas más e nocivas. Segundo São Luís, os espíritos que fazem mau uso da liberdade que possuem retardam seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Mas a encarnação por si só... Oba, tive um problema, vocês estão aí ainda? A minha conexão ficou ruim? Alguém me responde? Estou ainda ao vivo? Gente, me respondam. Ah, vi um positivo. Estou. Vamos lá. Não sei se vocês ouviram, vou falar de novo. Segundo São Luís, os espíritos que fazem mau uso da liberdade que possuem retardam seu progresso, né? Mas a encarnação por si só não tem um caráter de castigo, punição ou expiação. A expiação é a medida terapêutica que tende a levar o homem ao equilíbrio. É o tratamento divino para as curas dos males do próprio espírito e de coisas que ele criou dentro de si mesmo com o mau uso de sua liberdade, ou seja, o livre-arbítrio que Deus lhe deu. Para finalizar, a gente aqui tem no Fonte Viva um texto que é o 56 e é Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está em João. E aqui diz o seguinte: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos como matemática de precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim a 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de sua existência? Conserva do passado o que for bom, justo, belo e nobre, mas não guardes no pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Por ti mesmo, nos domínios de tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que tua inteligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois o laço de amor e paz que pode criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração, a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as suas munições. Mas se descemos à praça desassombrados e serenos, mostrando nova disposição na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós, em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa?
Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Preserva em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Minha folha não quer soltar. Renasce agora em teus propósitos, deliberações, atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam, alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Emmanuel. Bom, eu espero que a minha compreensão deste capítulo vocês tenham entendido, que a gente tenha coragem, que a gente se desarme com o nosso próximo. E o que Jesus veio nos dizer sobre o amor do Pai e sobre amarmos uns aos outros, cabe em qualquer situação de nossa vida, não é? A gente se sente às vezes ofendido, magoado, cria uma animosidade com uma outra pessoa e muitas vezes ela não tem nada contra a gente e a gente não interpretou direito. Ou existe aquela animosidade real e nós podemos fazer como diz aqui no texto do Emmanuel, de você se desarmar de velhos preceitos e simplesmente se entregar ao bem, ao perdão, não é? Ao entendimento. Ou simplesmente deixar aquele irmão de lado um tempo para poder se reorganizar, entender melhor, porque a gente sabe que cada um de nós que está aqui tem o seu estado, tem o seu grau de evolução. Muitas vezes a gente acha que somos os mais evoluídos, mas a triste notícia é que algumas vezes não. Algumas vezes a gente não consegue compreender o outro porque ele está mais adiantado, vamos dizer assim, que a gente. Então vamos agora, pegando o nosso copo d'água, para pedir bênçãos, para pedir que ela seja fluída neste momento, pelos mentores de Nossa Seara, pelos espíritos benevolentes, que derramem sobre esse copo de água tudo o que necessitamos para o corpo e para a alma. Vamos vendo assim uma luz que sai do nosso coração e ela é direcionada ao alto e se junta a outras, formando uma grande luminosidade, a qual a espiritualidade maior vai levar a cada local deste planeta onde exista um irmão necessitado, tanto material quanto espiritual. Que essa luz o envolva, lhe dê coragem, lhe sirva como um bálsamo, clareie seus pensamentos. Assim, essa luz percorre todo o planeta e a gente vem trazendo ela até nós. Traz ao nosso país, iluminando o mental dos nossos governantes, do nosso povo. Leva ela a todos os locais onde a gente quer deixar um pouquinho dessa luz. Mentalmente, vamos colocando sobre ela todos aqueles que gostaríamos que a recebessem. Assim, ela se aproxima e chega até nós, nos envolvendo, nos embalando, nos dando força e fé, nossa força espiritual, para seguir na nossa jornada terrena. Vamos vendo essa luz também envolvendo toda a nossa seara da paz, envolvendo sua diretoria, seus trabalhadores, seus voluntários, a todo amigo, irmão daquela casa, seus assistidos, a todos eles que essa luz envolva. E agora, vamos encerrar nosso trabalho, agradecendo a Deus pela oportunidade de nossa encarnação ao Pai Criador,
agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, pelas realizações e pelas oportunidades que buscamos na nossa reforma íntima, a Maria Santíssima que nos agasalhou com todo o seu amor, a todos os irmãos benevolentes que prestaram auxílio no dia de hoje, a Ismael pela proteção dada ao nosso povo e ao nosso país, a Ricardo pela proteção e a todas as fraternidades, ao Dr. Bezerra de Menezes e todas as equipes médicas, as equipes de higienização, a José de Arimateia, a Dona Norma, agradecer por permitir que as portas daquela bendita casa estejam sempre abertas a receber todos que necessitam. Por final, ao nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos acompanha e protege. E vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos, eu tenho um aviso para dar antes de encerrar. A Seara vai fazer uma festa junina lá na sua sede, na Rua Tapés 157. Está vendendo seus convites que custam R$25. Neste convite está incluso as nossas comidinhas típicas e um quentão sem álcool, tá? Água, refrigerante, suco, você vai pagar à parte. Será no dia 2 de julho, das 14 às 18 horas. Compre o seu convite, divulgue para os seus amigos, enviem as doações das gostosuras para a gente aceita de coração. Divulguem, porque toda a verba que for arrecadada será destinada às obras sociais, à manutenção da nossa casa. Então a gente conta com vocês na divulgação. Aí nos comentários nós vamos colocar o convite. Você pode comprar o convite na Seara mesmo, às quintas-feiras nos trabalhos presenciais da tarde e da noite, ou pelo celular da Seara mesmo, você pode enviar e a gente aí entra em contato, tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até a próxima. Tchau!